Vamos então para o nosso conteúdo. A nossa próxima palestra tem como tema tecnologia de gerador de cloro. Vamos receber aqui no nosso palco do expositor o responsável pela engenharia de produtos da Nautilus, Jonathan Martinez. Seja bem-vindo ao nosso palco, Jonathan. Muito bom receber você aqui. Fique à vontade. Agora o palco é seu. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre o gerador de cloro, explicar um pouquinho para vocês sobre como fazer um tratamento de uma piscina utilizando do gerador de cloro, né? E trazer as principais características aí dos dois equipamentos que a Nautilus tem, nesse sentido, que é o gerador residencial e o gerador profissional. Então, conversando um pouquinho aqui, né, sobre a gente, né, a Nautilus é uma empresa que esse ano completou 40 anos de história, 40 anos de mercado, né? A gente fabrica filtros, a gente fabrica motobombas, gerador de cloro, bomba de calor, enfim, a Nautilus tem uma longa história, uma longa tradição, né, no mercado de piscina. A gente fabrica o gerador de cloro desde 2003, então é uma tecnologia aí que a Nautilus é uma das empresas mais antigas a trabalhar com esse produto aqui no mercado brasileiro, né? Então o gerador ele está na sua 5ª geração, né? A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o que é tratamento físico, o que é tratamento químico, né? Os parâmetros químicos, porque é importante cuidar desses parâmetros, qual é o impacto que esses parâmetros têm no funcionamento do equipamento. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é o gerador, sobre os principais componentes que compõem o produto e falar um pouquinho sobre funcionamento, como instalar, quais são as vantagens para quem vende e a vantagem para quem faz uso do produto. Falando um pouquinho de tratamento de piscina, né, é importante a gente entender que o tratamento está separado em duas principais partes, né, a gente pode dizer, que é o tratamento físico, né, que é fazer ali toda a parte de escovação da piscina, retirar folha, retirar sujeira, filtrar aquela água, né, fazer a filtração diária. E você tem a parte do tratamento, que é a parte química desse tratamento, que aí a gente está falando propriamente dito da ação de um sanitizante, né? E para que esse sanitizante funcione bem, a gente precisa estar com os parâmetros lá bem cuidados, né? Os famosos pH, alcalinidade, aqueles carinhas todos que a gente conhece. Então vamos lá, para falar um pouquinho sobre tratamento, né? Primeiro conhecer um pouco o que pode sujar a água da gente, né? Então a gente tem aí 3 principais fatores que podem vir a sujar a água da piscina. São os micro-organismos, os elementos que a gente tem ao redor, e o próprio banhista, né, que leva com ele pele, leva com ele sujeira, leva excreção, secreção, uma série de contaminantes aí, que é tratado parte pelo tratamento físico, mas parte é de responsabilidade do tratamento químico de remover e de manter a água livre desse tipo de sujidades. Então, falando ainda um pouco sobre o que o ser humano pode levar para uma água de piscina, né? Esse aqui é um estudo de 2009. Só para a gente ter uma ideia, a gente carrega com a gente 750 milhões de bactérias por mililitro de saliva, né? E quando a gente está lá fazendo uso da piscina, é natural que parte da nossa saliva se misture com essa água e essa bactéria está ali. Se você não tiver uma proteção, qualquer um que faz uso dessa piscina ali pode vir a ter contato com essas bactérias, que pode ser saudável quando está na nossa saliva, mas em contato com outra parte do nosso organismo, pode não vir a fazer bem para a pessoa que teve contato ali, né? Outra questão que a gente tem é de urina, a gente pode vir a liberar até 60 mililitros de urina por hora aí, enquanto fazendo o uso da piscina, né? É algo natural pela questão da pressão da água, é uma questão do organismo. E o suor, dependendo do esporte, uma pessoa lá fazendo natação em raia pode vir a liberar até 1 litro de suor por hora. Então você está falando de uma carga de sujeira elevada e que precisa ser retirada dessa piscina, precisa ser tratada, né? E aí, para fazer esse tratamento, o método mais tradicional e mais popular que a gente conhece é o uso do cloro, né? A gente usa o cloro na nossa água de consumo e é ele o principal cara, o principal agente aqui que vai manter essa piscina protegida. A gente tem algumas questões que às vezes são levantadas sobre
alergia ao cloro, sobre a irritação que o cloro pode vir causar. E aí a gente traz essa ideia das aplicações do cloro no dia a dia, né? Para mostrar que o cloro é um aliado, é um parceiro que a gente tem no nosso cotidiano e que muitas das vezes essas irritações que são causadas não são de responsabilidade do cloro, né? Muitas das vezes é alguma outra coisa que tá fora de equilíbrio ali e a pessoa acaba tendo essa ideia de que tem uma alergia ao cloro ou tem uma sensibilidade, algo do tipo. Então a gente usa o cloro no nosso banho, ao escovar os dentes, a gente tem cloro na água que a gente prepara o nosso alimento no dia a dia, né? Dependendo da fonte de consumo de água sua, você consome a água clorada, né? Então o cloro ele faz parte do nosso dia a dia, a gente tem contato com ele diariamente e ele não causa aquelas irritações, aquele tipo de coisa que a gente escuta o pessoal reclamando, né? Normalmente, quem é o responsável por trazer esse tipo de problema é as cloraminas, né? Que vão surgir muito principalmente quando a gente está falando do ambiente de piscinas, quando a gente tem uma baixa concentração de cloro, né? Quando a gente não tem cloro ali na quantidade correta para fazer um processo completo ali de sanitização. Então, a ideia é mostrar um pouquinho de que o cloro ele é um aliado nosso, né? Nessa proteção, nesse cuidado do dia a dia com a piscina. Começando a falar um pouquinho agora do equipamento propriamente dito, né? Para quem nunca teve contato com essa tecnologia, como é que o equipamento vai funcionar? Você tem uma aplicação de sal que é feita na piscina, mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre o principal método de aplicação do gerador. E aí, através dessa água com sal que você vai ter ali, que é a água da própria piscina, né? Você tem uma eletrólise que ocorre, que é a quebra dessas moléculas, né? Então você tem uma corrente elétrica que passa pelo equipamento, que vai quebrar essas moléculas de água, vai quebrar essas moléculas de sal, e aí vai transformar isso em hipoclorito de sódio, que vai virar o ácido hipocloroso lá e fazer o tratamento químico dessa piscina para a gente. Então é um pouquinho sobre o princípio de funcionamento do equipamento. Outra coisa que a gente precisa entender, que é muito importante, é que para o cloro funcionar não basta colocá-lo na piscina. O ambiente químico da piscina ele é muito importante para que o cloro consiga agir da maneira ideal, para que ele tenha força para agir da melhor forma possível ali e manter essa piscina protegida. E aí, para manter esse cloro funcionando da maneira ideal, a gente precisa cuidar de dois outros fatores. O primeiro dele é a alcalinidade, mantê-la sempre na faixa correta lá, entre os seus 80 a 120 ppm. E o motivo de ter a alcalinidade sempre bem controlada é para manter um pH estável, um pH bem controlado, porque é esse pH que vai dizer para o seu cloro em qual forma ele vai agir. Então a gente faz um bom controle de alcalinidade para poder manter uma faixa ideal de pH, para que dessa maneira a gente tenha um cloro sempre eficiente agindo dentro da piscina lá, mantendo a segurança e o conforto dos banhistas. Então, indicado sempre uma faixa de pH aí próximo de 7.1, próximo de 7.1 a 7.4, né? Vocês vão encontrar algumas literaturas falando de uma faixa um pouco maior aí, né? No mercado normalmente você vê de 7.2 a 7.8. A gente indica 7.1 a 7.4 porque a gente sabe que é uma tendência natural do gerador de cloro, por ser hipoclorito de sódio, elevar esse pH com o passar do tempo. Então a gente indica uma faixa mais baixa para você ter aí uma margem para trabalhar, né? E aqui é um pouquinho do segredo do porquê que é importante se ter esse cuidado com o parâmetro químico, né? Então o pH, quando a gente fala de pH, ele vai ter duas grandes responsabilidades lá na piscina. A primeira é trazer conforto para o banhista, né? Quando o pH está muito fora do pH do nosso organismo, né? A nossa lágrima está próxima de um pH de 7.2. Então quando você tem algo com pH muito diferente em contato com a sua lágrima, com a sua mucosa, você vai ter irritação. Então o primeiro motivo de cuidar desse pH é essa questão de conforto ao banhista, quem está fazendo uso da piscina ali de fato. E o segundo grande motivo é esse que está no gráfico que a gente está vendo aqui, né? Então o pH ele é o responsável por determinar em qual forma o cloro vai aparecer lá na nossa piscina. Então quando a gente dosa o cloro na piscina, pode ser o cloro do gerador, pode ser cloro granulado, pode ser cloro líquido, qualquer que seja o cloro. Esse cloro ele sempre vai se transformar em dois carinhas. Ou ele vai virar ácido hipocloroso, ou ele vai virar o íon hipoclorito.
Ambos são agentes oxidantes, ambos são capazes de fazer o tratamento químico da piscina, mas a gente tem uma diferença entre um e outro. O ácido hipocloroso, ele é de 80 a 100 vezes mais rápido no tratamento químico. Então, quando a gente está falando em eliminar uma sujeira da água, esse carinha ele consegue fazer isso 80, 100 vezes mais rápido do que o íon hipoclorito. E aí, quem é que diz para o cloro se ele vai aparecer lá na água na forma de ácido hipocloroso ou de íon hipoclorito? É o nível de pH. Então, se vocês repararem aqui, ó, quando o pH está em 7,2, 70% do cloro se manifesta na forma de ácido hipocloroso. E esse aqui é o cloro bom, é o cara forte, é o cara ágil, é o cara que a gente quer na piscina lá para manter essa piscina sempre bem protegida, manter a saúde da piscina sempre ideal. E aí a gente tem uma outra faixa aqui que eu tracei por curiosidade, que é o ponto de 7,8. Você vê que praticamente se inverte a coisa aqui, você está falando em 70% como íon hipoclorito. E aí esse íon hipoclorito ele é 80 vezes mais lento. E aí você tem uma água que está opaca, você tem uma água que não está muito bonita, você tem um índice de cloro total alto e você não consegue ver esse índice diminuindo e o cloro livre aparecer. E às vezes pode ser simplesmente um pH elevado que está fazendo com que a oxidação ocorra de uma maneira muito lenta e você não consiga ter um bom resultado no tratamento. Então lembrar de ter sempre esse cuidado com a parte química da piscina, porque o cloro por si só ele não consegue fazer o trabalho sozinho, ele precisa que o ambiente o ajude a entregar essa performance, a entregar essa qualidade para o consumidor ali. Então, faixa ideal de cloro, como a gente conhece, nenhuma novidade, entre 1 a 3 ppm de cloro livre, né? Manter ali sempre o índice ideal para se ter uma piscina protegida. Agora aqui falando um pouquinho sobre o funcionamento do gerador de cloro, né? Então você vai instalar o equipamento lá, você vai precisar colocar uma certa quantidade de sal na piscina. Esse sal é de 3 gramas por litro, essa concentração, ou 3 quilos para cada 1000 litros, ou 3 quilos para cada metro cúbico, né? Então é uma concentração bem baixa. Quando a gente vai falar, por exemplo, em água do mar, né? É uma coisa que pode acontecer, o cliente ligar essa questão de água com sal a uma água do mar ali, achar que a piscina dele vai ficar salgada. Lá no mar você está falando em torno de 45 gramas por litro, né? Então você tem uma concentração de sal muito maior do que a que você vai ter aqui. A daqui é praticamente imperceptível, né? Então você vai adicionar essa carga de sal lá, com base no volume da piscina. Esse sal ele vai ser recirculado, ele vai se dissolver ali na piscina. Você vai colocar o equipamento para funcionar e ele começa a partir dali a gerar o cloro que o cliente precisa para manter a água dele protegida. O que pode surgir de pergunta? Pô, maravilha, então vou parar de dosar o cloro e agora eu vou passar a ter que dosar o sal? Mais ou menos, né? O sal você precisa repor ali, normalmente em torno de 3, 4 meses. Depois da primeira carga você vai fazer uma reposição que gira em torno de 30% do valor inicial. Então, se no começo você está falando de 3 quilos para cada 1000 litros, nas reposições você vai colocar coisa de 1 quilo para cada 1000 litros em média, e isso acontece a cada 3, 4 meses. Então você não tem mais aquela rotina diária ou de dia sim, dia não, de estar lá colocando cloro na piscina, né? Outra pergunta que pode surgir é, tá, mas qual é o tipo de sal? Que sal é esse? É um sal convencional que eu compro em qualquer canto? Tem alguma coisa de diferente? O indicado é que seja um sal mais puro possível, né? A gente indica que seja um sal livre de metais pesados, livre de iodo, de qualquer sujidade que possa atrapalhar o balanço químico da piscina ali, que possa trazer possíveis problemas para a saúde dos usuários dessa piscina, né? Então a gente indica usar um sal aí com 99,9 de pureza, de cloreto de sódio, né? E tanto para a saúde do banhista quanto para a saúde do equipamento. Se a gente tiver ali a presença de iodo, a presença de algum tipo de metais pesados, isso pode vir a agredir também a vida útil do equipamento, isso pode gerar um desgaste prematuro na célula do produto também. Então, além de você ter essa questão de poder causar problema ao banhista, também não é legal nem para o próprio equipamento. Maravilha?
A pergunta se a água da piscina fica salgada, né? A gente já respondeu aqui, é uma concentração extremamente baixa, você não tem uma concentração muito grande ali. E se precisa ou não tomar cuidado com o uso de capa térmica, também é uma coisa muito importante, porque o uso da capa, ela pode fazer com que ocorra uma supercloração na piscina, então se for usar capa por longos períodos, evitar de manter o gerador ligado ali na sua potência máxima. E, por fim, fica um residual oxidante lá na água, porque no fim o cloro gerado pelo gerador é o cloro já conhecido, ele não tem nenhuma diferença dos cloros tradicionais, então ele vai manter o residual e vai manter a piscina protegida ali mesmo após o equipamento desligar. Outra coisa muito importante é a gente sempre ter os kits testes, manter a piscina ali, manter um kit teste para poder acompanhar os parâmetros da piscina, poder medir parâmetro de pH, de alcalinidade, concentração de sal, quando você vai precisar repor de tempos em tempos. Então é muito importante fazer uso desses equipamentos. Falando um pouquinho do produto, apresentando um pouquinho do produto residencial para vocês. A gente está trazendo para a feira uma nova versão simplificada do programa, do equipamento. A gente lançou uma versão que tinha controle por timer para motobomba, tinha uma série de facilidades aí para automatizar o sistema de filtração. E a gente percebeu uma necessidade de ter uma segunda versão que fosse mais simples, para atender um público que não procurava essa necessidade no produto. Então a gente trouxe para a feira uma versão simplificada que tem basicamente o controle de capacidade de geração de cloro e as seguranças padrões do equipamento ali por falta de fluxo e concentração de sal. Então, uma versão mais simplificada do equipamento, mais intuitiva ali para usar. A gente tem 4 modelos. Então, esses 4 modelos, a única mudança que você tem entre eles é a quantidade de geração de cloro, né? O menor gera 5 gramas, o segundo 10, o terceiro 15 e o maior 20 gramas de cloro por hora. Então, é a única diferença que a gente tem entre os equipamentos. Fisicamente, todos se parecem iguais. Então, a única mudança realmente é a quantidade de geração de cloro que esses equipamentos fazem. Um alerta que é importante também é nunca fazer a instalação das células em série. Então, se você tiver necessidade de usar mais de um equipamento, sempre instalá-lo em paralelo, né, para que o cloro gerado pela primeira célula não passe pelo interior da segunda célula e não venha a causar problemas para o equipamento. Então, nunca fazer a instalação em série dessas máquinas. E trazer um pouquinho para vocês da visão do equipamento Pro. Comparado ao residencial, a grande diferença que esse equipamento tem é que você tem um opcional de comprá-lo com os sensores de pH e ORP. E aí, tendo esses sensores, o equipamento ele é capaz de sozinho fazer a redução de pH, manter o pH numa faixa definida pelo cliente, e ele consegue também manter a faixa de cloro numa faixa ideal por demanda através do sensor de ORP. Então o equipamento ele tem uma bomba dosadora, ele tem os sensores, e aí através desse sistema, ele mesmo sabe quando é hora de fazer a correção do pH, corrige esse pH, sabe qual a hora é necessário gerar cloro, entregar cloro para essa água, e aí ele vai gerar esse cloro em demanda e manter esse cloro sempre numa faixa ideal. É um equipamento bem completo, bem interessante. Aqui um pouquinho sobre a apresentação desse produto, né? Você tem ali os sensores as entradas para os sensores de pH e de ORP, conexão para controle de motobomba e para controle da bomba dosadora para você poder fazer essa automação. Um pouquinho sobre os sensores, né? A bomba dosadora, um kit de solução para você fazer a calibração dos sensores. Esse produto pode usar até 6 células. Então, diferente daquele primeiro lá, que é uma célula só, com uma quantidade fixa de produção ali, esse produto ele pode vir até 6 células sendo controlada por um único gabinete. E aí, quando você tem uma célula só, você tem 20 gramas por hora. A cada célula que você adiciona, você está adicionando mais 20 gramas por hora. E aí, em 6 células, você vai ter 120 gramas por hora de cloro sendo gerado aí para a piscina do consumidor. Então, uma versão única, né, que você vai usar aí para todos os modelos.
Quando a gente fala em modo de funcionamento, esse equipamento possui 4 modos principais de funcionamento. Ele tem um modo onde ele funciona por fluxo. Ele vai ter um modo de programação semanal, onde você pode colocar um horário para ligar e um horário para desligar em cada um dos dias da semana. Ele tem um modo automático, que ele vai funcionar através dos sensores de pH e de ORP sob demanda. E ele tem um modo de controle de motobomba, porque como ele vai fazer o comando dessa motobomba, você consegue ligar e desligar a motobomba pelo equipamento para fazer uma aspiração, uma retrolavagem, para fazer esse tipo de cuidado do equipamento aí. Aqui é um pouquinho de overview sobre esses modos, né? Umas informações de erro. E aqui alguns cases de sucesso que a gente tem, onde a gente já instalou esses equipamentos. Esse aqui é o Salina Maragogi, eu não sei se vocês conhecem, são 9 piscinas que existem lá. É um empreendimento que fica no Nordeste, é um hotel, um resort lá, bem bonito. E todas as piscinas lá utilizam do gerador de cloro profissional para manter uma qualidade de água lá para os seus clientes. Falando um pouco sobre as vantagens, né? Um resumo. A gente tem o benefício de dispensar o manuseio e o armazenamento do cloro, né? Você não tem mais que ter contato com cloro, você não vai estar lá mais separando cloro granulado, cloro líquido, você não tem que armazenar mais isso na sua residência. Você tem a tranquilidade de saber que sua piscina vai estar sempre clorada, né? O equipamento ele sempre vai ligar e gerar cloro no horário que você estipulou ali. Você tem a possibilidade de fazer tratamento de choque. Então, aconteceu algum acidente na piscina, você teve uma alta concentração de carga viral que entrou naquela água, você precisa dar uma supercloração, você pode deixar o equipamento ligado lá 24 horas em 100%, e ele é capaz de gerar uma concentração alta de cloro para dar um tratamento de choque nessa piscina. Você tem por você ter o cloro sempre na quantidade correta, sempre no controle correto, você vai diminuir a formação de cloramina. Isso diminui irritação, diminui ressecamento de pele, de cabelo, diminui aquele próprio cheiro que a gente assimila ao cloro, né, que a gente associa ao cloro. E tem o benefício de ser um equipamento autolimpante, então você não tem nenhuma manutenção preventiva que precisa ser feito com relação ao produto. Para saber qual é o produto ideal para a sua piscina, a gente tem o aplicativo Dimensiona Nautilus. A Nautilus também tem uma equipe de engenharia de aplicação que está lá para atender as revendas, para ajudar as revendas a indicar qual é o melhor produto lá para o seu cliente, para tirar todas essas dúvidas, para ajudar nessas informações. Então, vocês podem entrar em contato com a gente lá sempre que for necessário. Queria abrir agora para as dúvidas, para as perguntas. Se alguém tiver algo que queira conversar um pouquinho sobre os produtos, a gente tem 4 minutinhos. Tem uns minutinhos. Alguém quer fazer uma pergunta para o Jonathan? Aqui, a gente vai levar aqui, Kelly. Vai levar o microfone ali para você, para todo mundo poder te ouvir. Pode falar. Oi, Diogo. Tudo bom? Boa tarde. Eu sou o Fábio, representante de vocês lá no Rio de Janeiro. Eu vi uma foto que você postou lá do Salinas, né? E eu vi que as válvulas, elas estão todas, pelo menos um quarto delas estão fechadas. Poderia explicar por quê? Tem um motivo para elas estarem fechadas? Perfeito, tem um motivo sim. É para manter o equilíbrio hidráulico ali, né? Então, por algum motivo naquela instalação ali, você tem um leve desequilíbrio hidráulico, que a água ela tem preferência por passar por algumas células e não por outras. Então, quando você fecha um pouquinho os registros, você gera uma perda de carga um pouco maior nessa célula que está tendo a preferência, né? E aí você obriga a água a se distribuir ali de forma homogênea, né? Entre as células. Então, essa é a ideia ali. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para o Jonathan? Aqui, logo ao lado. Fala, Jonathan, tudo bem? Sou o Wellington lá de Foz do Iguaçu. Tenho 2 perguntas para você, né? Para você tirar. Primeiro é sobre o gerador que você estava explicando ali, aquele laranjadinho com preto, esqueci o nome dele. O residencial. Isso. Tem a dosagem de porcentagem ali, né? De 10 a 100, né? Ali eu tenho alguma dúvida, se tem que deixar sempre no 100% só quando vai usar, certo?
Ou agora quando é inverno tem que diminuir a 50%? Como que é o ideal, né? A segunda pergunta, sobre o sal lá que você falou do iodo e sem iodo, né? Não pode, então, usar o sal com o iodo, é isso, né? Sempre sem iodo, senão vai reduzir o tempo de uso do produto, né? Bom, vamos lá. A primeira questão sobre a porcentagem ali vai depender muito da dinâmica do cliente, né? Como eu não consigo fabricar um equipamento específico para aquela piscina ali, eu preciso ter alguma forma de você controlar, porque, por exemplo, vamos supor que o equipamento de 20 gramas seja para uma piscina de até 50 mil litros. Não é o ideal fazer essa associação, né? Porque eu não sei qual é o uso dessa piscina. Mas eu posso ter esse mesmo equipamento sendo instalado numa piscina de 30, e aí às vezes eu preciso ter esse controle para não ocorrer uma supercloração nessa piscina. Então vamos supor assim, para você entender de uma maneira mais simples, que eu tenho duas piscinas idênticas de 50 mil litros, as duas estão com o mesmo equipamento, está na mesma região, são duas casas iguais, os caras são vizinhos, mas o cara da primeira casa mora ele com a esposa, ele concretou o quintal inteiro. E aí lá na segunda casa o cara mora com duas crianças, ele tem 2 Golden Retriever, tudo gramado em volta da piscina dele, tem árvore, tem coqueiro, tem tudo. Os cachorros vivem mais dentro da água do que fora. Aí qual piscina você acha que vai precisar de uma concentração maior de cloro para se manter sempre sanitizada? Muito provavelmente essa segunda piscina aqui vai precisar de mais cloro do que a primeira. Então, talvez o cara da primeira precise manter o gerador dele lá em 40%, 60%, e esse cara aqui da segunda piscina tem que trabalhar em 100% com esse gerador. Então, vai variar muito da dinâmica da piscina, né, da necessidade que essa piscina vai ter ali de consumo de cloro. Então, o ideal é você encontrar esse caminho aí nos primeiros 7 dias de aplicação do produto, né? Você ligou o primeiro dia em 100%, se você reparou que ficou muito alto, abaixa para uns 40%. Se você reparou que caiu demais, sobe mais um pouquinho até você encontrar qual é a faixa ideal para aquela piscina ali. Aí, por exemplo, se a faixa ideal foi os 60%, mas o cara vai fazer um churrasco, vai chamar a família, ele já sabe que, pô, nesse dia essa piscina vai ter uma carga de consumo de cloro mais elevada, eu vou precisar subir essa taxa de produção, manter esse gerador ligado por mais tempo, por exemplo, para poder garantir a saúde da piscina ali. Então é mais ou menos essa a ideia. Com relação ao iodo, o iodo ele pode agredir tanto o titânio do produto, né? O gerador ele tem um titânio que é a célula por onde é gerada por onde é gerado o cloro do equipamento, né? Então esse titânio ele tem um banho ali específico que pode sofrer com a presença do iodo. Então esse iodo ele pode vir a passivar esse titânio e aí o equipamento não conseguir performar tão bem quanto deveria. Quanto pode vir a fazer mal até para o próprio banhista, né? Então é por isso que é importante você não ter o iodo. Não só o iodo, né? Tem uma série de outros metais que não são saudáveis ali para a vida do equipamento, né? Muito bem. Jonathan, muito obrigada pela sua participação aqui na Expo Lazer. Eu peço aplausos para o Jonathan Martinez.